Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria, estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento. Aprofundamento se liga na mídia, esse que você escolheu e em que o nosso componente se chama Jornalismo e Inclusão nos Esportes, Práticas e Experimentações. Título da nossa aula, Oficina Esportiva. Essa é a nossa atividade integrada 4, a segunda aula da introdução. Então vamos aí, né, caminhando. Em breve estaremos na atividade 5 e aí chegamos ao final do semestre, onde concluiremos aí o nosso jornalismo e inclusão nos esportes. Muito obrigada por todos estarem aí. Eu não estou sozinha, eu estou com a professora Joyce, ela é professora dos anos iniciais, e vocês vão entender o porquê do convite para ela nessa aula. Muito obrigada, viu, Joyce? Muito obrigada. Olá, estudantes do segundo ano. Espero aqui que eu contribua com a minha experiência para vocês aqui no Se Liga na Mídia. É isso, então hoje a professora Joyce também se liga na mídia. Vamos lá. Aí temos as habilidades essas que fazem, né, a gente guiar aí, montar as aulas. Habilidades já lidas, em que então hoje eu leio somente o código para vocês. Enquanto isso, podem tirar um print, fiquem aí à vontade. E esse material está no repositório. Então vamos lá. Habilidades MIFLGG01, EM13, LGG 501. Vamos lá, o eixo estruturante, a gente vem aí com a investigação científica, pensando também na questão de um outro eixo estruturante, que é o das criações aí, né, os processos criativos. Eles também são muito importantes e relevantes aí nesse momento para o nosso aprofundamento, tá certo? Então vamos lá, objetivos. Temos aí 5 objetivos. Propor em grupos a realização de uma oficina esportiva, sugerir uma reflexão sobre a oficina e o planejamento para ela, propor itens para constarem no planejamento, propor a experimentação do papel de oficineiros em grupo e em rotação por estação e retomar a ideia da metodologia citada. Então é isso. Na aula anterior a gente falou desses objetivos, hoje estão aí inclusos mais 2, só que antes da gente seguir eu digo que nós duas também não estamos sozinhas, nós estamos com a Gabriele e a Cristiane, são as nossas intérpretes de Libras hoje aqui na nossa aula, e eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou a professora Mara, eu sou parda, cabelo longo, meu cabelo é castanho claro, ele está solto. Frio na capital paulista, eu estou com um casaco aí meio bege, meio marronzinho, um cachecol verde, calça jeans e bota preta, sentada sobre um banco amarelo, assim como está ao meu lado a professora Joyce. À nossa frente temos uma bancada, eu tenho um mapa, tenho o meu gravador que sempre acompanha aqui, materiais que a gente usa. Ao fundo, alguns materiais que nos remetem aí ao meio jornalístico, microfone, troféu, livros e até um ônibus para nos levar nessa caminhada. E você, professora Joyce? Eu tenho cabelo cacheado, de tamanho médio, eu sou parda, uso óculos. Hoje também eu sinto muito frio, então eu estou com um casaco cinza, blusa preta, calça jeans e também estou sentada num banco amarelo. Exato, então é assim, agora já conhecem, já sabem como estamos, e aí eu passo a nossa agenda da nossa segunda aula aí da atividade integrada 4, ok? Anotem, registrem, lembrando que todos os registros, principalmente das práticas, são sempre importantes para as nossas aulas. É isso, Joyce, a gente vem falando de oficina, né? Eu já sei que você foi uma pessoa que trabalhou há muito tempo atrás com oficinas, então é isso que nós vamos abordar aqui. Só que os nossos estudantes, eles estão no viés de oficinas
que tenham relação com modalidades esportivas. Mas nós sabemos que oficinas elas podem acontecer com diversos temas. E aí a gente pensa na questão, podem ser voltadas à expressividade corporal, que é uma das habilidades que nos interessa discutir no momento. E você já foi uma oficineira, é isso? Começa aí, só explicando o que te trouxe a aula, além do que eu gosto muito de você. Então, eu na época da faculdade, né, eu comecei a trabalhar com oficinas voltadas para a área de educação. Então, eu já trabalhei em oficinas voltadas a materiais didáticos, já trabalhei também em oficinas em shoppings voltada para a parte educacional. Então dependia muito do objetivo para a gente saber qual espaço a gente ia abordar, como que seriam as estações da oficina. Então a gente tinha que saber bem claramente qual era o objetivo dessa oficina, o que a gente queria que o público vivenciasse, experimentasse, né, para poder ter um planejamento com mais clareza da oficina. Então, olha só, ela foi uma oficineira por profissão, né? A gente entende aí que quando vocês escolhem, inclusive, um aprofundamento, ele tem tudo a ver com o seu projeto de vida, né? E a qualidade aí de oficineiro, na verdade, ela é uma profissão. Então, pessoas hoje trabalham com oficinas. O que vocês farão aí na escola é um treinamento de oficinas, é uma forma diferente de vocês transmitirem aí, né, passarem para os colegas algo que vocês se apropriaram do tema, do assunto, e incluir algo que é muito importante nas oficinas, né, que é a realização daquilo que foi passado. Então, no caso de vocês, a realização de alguma prática que tem a ver com a modalidade esportiva trabalhada. Joyce, dá um exemplo aí pra gente de quando você fazia essa oficina, por exemplo, num shopping. Você disse que trabalhava com crianças, você já tinha dito isso pra mim. Isso. Eu sou professora dos anos iniciais, como eu falei, eu trabalhei bastante tempo com isso na época da faculdade. Então, as oficinas que eu trabalhava eram sempre voltadas para a área de educação. Tinha algumas oficinas que a gente fazia em shoppings ou espaços recreativos que era mesmo para recreação, mas voltada sempre com o intuito de educação, de pregar valores. Então, assim, a gente sempre pensava o que a gente ia fazer, o planejamento do que ia vivenciar de acordo com o espaço, com o tempo que a gente tinha, com o tempo que a gente queria que cada pessoa passasse dentro daquele espaço. Então, assim, um exemplo era, por exemplo, quando um restaurante convidava a gente, né, para fazer uma oficina num dia, numa data comemorativa, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então a gente sempre pensava, o que eu posso fazer? Posso conversar com essa criança sobre o papel dessa pessoa na família e fazer um cartão e fazer uma dobradura, algo que no meio do almoço, no meio daquele momento em família, ela pudesse presentear o pai ou a mãe. Então aí a gente já tinha que pensar nos recursos, nos materiais que nós íamos utilizar, até mesmo o que essa criança ia precisar para poder levar aquela lembrancinha embora do que ela vivenciou, do que ela experimentou naquele momento. Então, olha só, nós estamos falando de uma atividade, né, realizada aí, era uma profissão, um oficineiro, que ele tinha um objetivo específico daquele contratante. Então, no caso, tem a questão aí teórica, que ela disse que tinha essa abordagem do porquê realizar aquela prática, que seria o material feito por aquelas crianças para entregar aos seus pais. E existem oficinas de tudo, né? Oficinas com brincadeiras, oficinas com jogos, oficinas profissionalizantes. Sim, né? Eu já trabalhei com oficina em parques, que aí o intuito era mais recreativo mesmo. Então, tinha as estações com determinados tipos de brincadeiras, então com materiais também que a criança pudesse criar brinquedos, ou também com brinquedos também que a criança aprendesse a utilizar um bambolê, aprendesse a utilizar um bate-bag, um peão, a empinar pipa. Então, também tem essas oficinas. Eu já participei de uma oficina que é realmente essa de utilizar brinquedos mais antigos, que talvez não seja tanto do cotidiano das crianças atualmente. Então, também eram oficinas que elas iam experienciar
a utilização desses brinquedos e colocar o corpo em movimento, né? Então é isso. Então quando a gente pensa em criar uma oficina, a gente vem aí a questão do destaque de promover o conhecimento sobre um determinado ponto. Então no caso de vocês, é a escolha de uma modalidade, destacando aquelas características que nós falamos na aula passada, mas que eu vou retomar aqui para que isso fique bem fixo. E nós vamos fazer uma parte prática, porque aí a gente parece que concretiza o que foi ali a questão da explicação primeiro, né, Joyce? Sim, porque a parte do planejamento é muito importante, porque você tendo um planejamento de qual objetivo você quer atingir com a sua oficina, qual o público-alvo, o que você quer que a pessoa sinta depois de passar por essa experiência, fica muito mais claro, muito mais fácil você colocar em prática essa oficina, porque já está tudo bem planejado, né? Exato. Então hoje aqui eu vou fazer essa retomada aí, porque nós vamos fazer as suas oficinas pensando que eles vão se dividir em grupos e cada grupo será responsável por uma modalidade esportiva. Então não é só chegar lá e falar assim, o vôlei joga com essa bola. E acabou. Não, tem toda uma explicação, tem todos uns itens, existem uns itens que eles precisam seguir, porque a gente vem de um processo de estudo aí. Né? A gente vem falando dos objetivos do desenvolvimento sustentável, citamos preconceito, empoderamento. Então a gente vai trabalhar essas modalidades, não esquecendo de tudo que abordamos antes. Tá fácil, mas é segunda série, né, Joyce? Não dá simplesmente para falar assim, faça uma oficina sobre vôlei. Simples, né? E aqui no nosso material no mapa tem a indicação, eu vou ler exatamente como está no nosso material, ó. Você pode convidar para esse momento algum oficineiro com práticas da cultura corporal da comunidade para conversar com os estudantes e dividir suas experiências. Então, se vocês conhecerem aí pessoas que já trabalharam com oficinas, façam um convite, né? Conversem aí com o professor, com a direção da escola, tragam essa pessoa, porque nada como ter experiência, né? Eu nunca fui uma oficineira, por exemplo. Já trabalhei na escola, assim como eu estou fazendo atividade aqui com vocês. Mas a professora Joyce já viu e já participou de oficinas em um outro aspecto, né? Então foi por isso que eu achei muito importante, fiz o convite, porque eu já ouvi ela falando que já tinha trabalhado com isso. Então é isso mesmo, né? Sim, e essa parte que você falou de trazer a bagagem teórica é muito importante, porém a grande relevância de uma oficina é a pessoa que participe dessa oficina, ela vivenciar a experiência da temática da oficina. Então, mais do que uma palestra de você mostrar os seus conhecimentos sobre o assunto, a pessoa que está assistindo, ela tem que vivenciar, experienciar o tema da oficina, entendeu? E aí, foi o que eu falei na aula passada. Vocês sempre vão pensar aí numa prática, numa mão na massa do que tenha relação com a modalidade que você escolheu. Então, olhem só, retomando aí, acompanhem comigo. Os estudantes realizarão uma oficina esportiva. Então, vocês precisam pensar no planejamento. Isso é fato. E aqui hoje eu vou trazer uma planilhazinha aí que vocês vão ter ideias de planejamento. Vocês precisam experimentar, então a gente vai ter os alunos aí responsáveis pela oficina, né, responsáveis pela fala, pela condução aí da oficina, e enquanto isso, estudantes experimentando. A oficina é um processo de trabalho coletivo, nós fizemos essa leitura ontem, né, cujo planejamento e execução permitem que vivenciem aspectos significativos para o mundo do trabalho. Então, a gente leva condições de vocês de também, por que não, pensarem aí em questões relacionadas ao trabalho, né? Vocês já procuram, né, já saem, já estão aí com a cabeça voltada ao que vocês gostam, de repente, você vai trabalhar com esse tipo de oficinas. Lista de cuidados e um roteiro básico de planejamento. Então, vocês são protagonistas. Essa organização ela é toda de vocês com mediação do professor. Escolher a modalidade esportiva. Então, a gente teve base para esse processo. E aí, Joyce, eles vão trabalhar essas oficinas por estação, né? Ontem eu orientei que eles devem dividir-se em grupos.
Esses grupos têm todo um planejamento e aí eu trouxe o exemplo aí para eles verem. Ontem eu fui um recorte, fui ali na lousa, fiz riscos. Hoje eu trouxe novamente, porque eu acho que a gente precisa reforçar essa ideia aí. De trabalhar as oficinas, isso é fato, nós trabalharemos. Mas de que forma? A proposta é usar a metodologia rotação por estação, onde vocês se dividirão em 5 ou 6 grupos, vai depender da quantidade de estudantes e da organização de vocês. Cada grupo será responsável por uma modalidade esportiva e no dia da oficina, com o tempo determinado, a gente precisa de podem acompanhar lá comigo, que vai ser o orador, o oficineiro mesmo, e sempre para ficar com os registros. Isso eu foco muito aqui na nossa aula, Joyce, registro das nossas atividades. Então, olha só, Joyce, olha lá no nosso slide. Então, eu trouxe ideias. O grupo 1 está trabalhando futsal. E aí, o aluno A, ele vai ser orador. Ele que vai falar sobre a modalidade, como se joga, se essa modalidade ela também tem o paralímpico em relação a ela, curiosidades sobre a modalidade esportiva, se esse esporte ele é evidenciado na mídia, se eles conseguiram achar algo que retrate algum momento que teve preconceitos de algum jogador, né, de algum atleta nesse esporte e assim por diante. E aquele redator é que sempre nesse grupo tem que ficar um aluno ali, um estudante que faça os registros. Então, olha só, Joyce, o grupo 1 está com futsal, o grupo 2 está com boxe, o grupo 3 está com a GR, o grupo 4 está com tênis e o grupo 5 está com a corrida, certo? Eles vão se organizar em relação ao tempo e aí vamos supor, 30 minutos para cada oficina. Acabou esse tempo? Os estudantes que estão ali de vermelho, eles vão passar para outra oficina, que é a do grupo 2. Certo, Joyce? Certo. Gostou? Bonitinho, né? Bonitinho. Eu agradeço ao professor Tony também, ele que fez toda essa dinâmica aí. A gente já usou até mesmo para falar do mapa para os professores e ele se encaixa em muitas metodologias, essa rotação aí do professor Tony. Então, olha só, Joyce. Quem estava, então, no futsal, agora vai ter oficina de boxe. Talvez na mesma aula eles consigam só participar dessas 2 oficinas, dependendo do tempo. Mas aí no dia seguinte volta a ser essa configuração. Pronto, realizaram essa segunda oficina aí. Aí o que acontece? Tem que mudar. Quem já participou do futsal, quem já participou do boxe, vai para onde? Vai para GR, ginástica rítmica. E aí, deu tempo dessa oficina, tá tudo correto? Então agora é hora de experimentar. Quem estava na GR vai experimentar o quê? O tênis, ó. Vamos lá, gente. E lembrem-se que quem tá de azul começou lá na corrida, tá certo? Já passou por futsal, já passou por boxe e agora está na GR. E nós vamos fazer esse circuito aí por estações até acabar. Lembram-se do vermelho? Ele iniciou, os estudantes estavam na oficina de futsal, eles já passaram por boxe, eles já passaram pela GR, eles já passaram pelo tênis e agora eles vão fazer o quê? Oficina de corrida. E aí acabando, todo mundo retornando aí para as concretizações, para os novos registros das sinalizações. Bacana, né? Sim. Então nós estamos trabalhando oficinas, que eu acho que será um momento muito rico, e usando essa metodologia aí, que é uma metodologia ativa, proposta, em que todos trabalharão ao mesmo tempo. Não vai ter ninguém ali, não vou fazer nada. E com certeza quem participar dessa rotação de todas essas estações vai sair com vários aprendizados de cada modalidade, né? Com uma bagagem aí, né? E aí assim, ó, quando a gente fala de oficineiros, é quem participa da oficina. Então, ele tem que pensar nessa questão da capacitação. Tem que estar bem ali, mas se de repente esse estudante não se sentir confiante, pode haver troca. Então aí vai ficar por conta deles a organização. E sempre vai gostar mais de uma estação do que de outra. O importante é Sim, experimentar. Até porque nós gostamos mais de umas modalidades do que outras.
Só que assim, nós precisamos passar por essa experiência. Nós precisamos também conhecer. De repente, falar de boxe para você foi algo que você nunca imaginou na vida que você iria se matricular ali ou estar presente em uma oficina da modalidade de luta boxe. E de repente, você até se apaixona por aquela modalidade que você não conhecia, né? Nem conhecia a fundo, sabia o outro. Já pensou fazer a prática ali com os colegas, com a orientação dos professores? Então, quando vocês pensarem na questão da prática, a gente precisa aí do profissional de educação física, do professor de vocês, que é o que ministra o nosso componente, também juntinho ali para a questão da prática, né, Joyce? Outro ponto importante dessa proposta de rotação por estações é quem ficar responsável por cada estação cumprir o cronograma rigorosamente e até mesmo por questão de tempo para quem estiver participando da oficina poder experimentar cada estação sem correria, no tempo que já foi planejado, não ficar nenhuma estação sem poder participar. Exato. Então o planejamento é um ponto bem importante. Planejamento é um ponto importante, professora. Aí tem uma listinha para a gente iniciar essa organização. É claro que vocês podem acrescentar pontos que vocês acham relevante, porque a gente está falando de realidades de escolas muito diferentes. De repente, vocês precisam encaixar aí mais itens, menos itens, tá certo? Então, vamos começar. Primeiro que você precisa saber o nome da oficina. Sim, tá? Até mesmo para dar um atrativo, né? Então, tem que ser uma coisa bacana. A gente vai ter exemplo nas próximas aulas, eu vou fazer experimentações de oficinas aqui. Mas eu fui simples na escolha. Eu escrevi oficina de futsal, por exemplo. Ok. Eu fui simples. Mas é legal um nome atrativo, Joyce? Sim, é legal porque chama atenção. Até mesmo quando a gente fala de oficina, nessa proposta aí de criar oficina como se para vocês como empreendedores, quando você fala de uma oficina para uma temática, você tem que ter um nome que chame a atenção para as pessoas quererem participar, né? Eu acho que eu não pensei muito bem no nome da minha oficina. Olha eu triste. Não pensei muito bem no nome da minha oficina. É que você foi bem objetiva com o tema. Exato. Então, tá, gente, eu estou... o meu vai passar, porque eu só vou dar exemplos para vocês, mas vocês, criatividade aí. Então, vamos seguir aqui a nossa planilha. Por exemplo, a gente precisa da data, né? Até porque, vocês vão ver aí embaixo que tem o tempo de duração também. E aí é necessário... Eu vou lá na lousa, tá, Joyce? Que daí eu vou marcando os itens que a gente for conversando aqui. Deixa eu pegar. Hoje eu vou de marca-texto azul. Mas eu marquei marca-texto? Não, marquei caneta. Vamos lá. Então, nós já falamos do nome. Não, mas foi amarelo, não foi azul. Não tem problema. O nome da oficina. Tem que ser um nome atrativo, você disse, né? Aí pensamos na data. Então, se a gente vai ter 30 ou 30 minutos para cada um, pensando na quantidade de aulas que vocês têm, vocês já vão saber se a sua oficina vai ser no dia 2 ou se vai ser no dia 5, por exemplo. Então, a data da apresentação é necessária para divulgar aí o evento. Isso. Né? Responsáveis. Então, aqui a gente vai ter um grupo. Se nós temos grupos, é sempre legal deixar uma pessoa que seja ali a responsável, porque daí todos os assuntos ela pode abordar e sempre que houver o questionamento, essa pessoa que nesse momento está responsável pela oficina, ela consegue dar um direcionamento. Mas lembrando que vocês são um grupo e todo mundo deve ser responsável ali pelas ações também. É mesmo para facilitar o processo, tá? Até mesmo da comunicação aí com o professor, deixar como ponto focal, que é o que a gente discute muito quando a gente trata aqui dos nossos assuntos também. Sempre tem um professor que ele é ponto focal para facilitar ali o andamento. Ok? Vamos continuar aqui? Então, olha só, resumo sobre a oficina. Se você vai oferecer sua oficina para alguém, tem que ter um resuminho ali, né? Um chamativo, né? Uma historinha, uma temática, o que a pessoa vai experienciar. Não percam oficina de ginástica rítmica. Você sairá daqui como um grande ginasta, nós experimentaremos... Olha eu falando que a gente vai ter na aula. Nós vamos experimentar os aparelhos e assim por diante. Tá bom? Então, pensem nesse resuminho, caso vocês resolvam espalhar aí, passar para os colegas, né, as oficinas. Porque nesse momento vocês vão fazer na sala de vocês, mas quem sabe essa oficina passa para a escola. Já pensou? E tem que pensar nesse texto o objetivo que você tem com a oficina, mas você não precisa deixar
tão claro, mas que tenha, pense no objetivo, que aí vai ficar mais fácil de você descrever. Tá, então vamos ver se tem objetivo aqui. Ah, olha só, Joyce, lembra que eu falei que tem que ter contextualização que tudo que estudamos? Então vamos em busca de textos jornalísticos, que é investigação científica. Legal trazer um apontamento sobre aquela modalidade, né? Aí você já procura interiorizar isso. Então naquele texto jornalístico você vai conseguir falar de um atleta que sofreu preconceito ou de alguma coisa muito bacana em relação ali. Então assim, pense em tudo que a gente já estudou, na questão da visibilidade, da diferenciação aí no esporte, tá certo? Então continuaremos aqui. As características da oficina são importantes também, né? Para que quem procure a oficina saiba do que realmente tem ali como ponto forte. Use o espaço de realização da oficina, aí vocês vão precisar escolher isso em grupo também, ou de repente vocês estão na sala de aula. Mas como é modalidade, vocês procurarem outros espaços também é algo a se pensar, né? Sim, o espaço tem que ter coerência com o que você vai pedir para a pessoa vivenciar, né? Dependendo aí, igual os esportes, o ideal é que seja num lugar com espaço hábil, né? É isso. Materiais, né, Joyce? Não podemos deixar de colocar aí toda a lista de materiais que vamos usar. Quantidade de participantes, eu dei a dica ali que cada grupo tem uma média de 5, mas depende da escola. O tempo, o período, quer dizer, a duração, e o outros fica por conta de vocês. Aqui, Joyce, ó, quando a gente fala do resumo sobre a oficina, legal colocar os objetivos que você citou, né? Sim. Ok? E no tempo também pode até estipular o tempo por estações. Ah, é isso aí. Então, organizar bem. Eu acho que esses itens, a princípio, dá uma boa organização. Com certeza, dá um ótimo planejamento do que a pessoa vai vivenciar e do que vocês precisam preparar para pôr em prática, né? E é isso então, olha, pensando na prática, e aí eu trouxe vocês antes aí discutindo em grupo, né, se organizando para colocar a mão na massa, para passar o conhecimento sobre essa modalidade e aí trazer tudo que vivenciamos até agora. Ficou bonita também essa foto, né? Ficou. Eu gostei desse trabalho em grupo. E é isso, professor, atividade para vocês, né? Ontem eu coloquei essa também aí, porque a proposta das duas aulas, elas seguem, né, uma a outra, tá? Então, fazer a mediação aí na questão da oficina, os estudantes vão fazer, né, essa reflexão, planejar-se para a execução das oficinas e vão, agora é a vez deles, ó, experimentar o papel de oficineiros. É isso, Joyce. Quem sabe gostar como profissão, né? E aí temos o resuminho do que fizemos na aula de hoje. Então, nós falamos sobre a proposta de uma realização de uma oficina esportiva. Foi sugerida a reflexão sobre a oficina e o planejamento para ela. E que vocês executem, experimentem aí papéis de oficineiros. Joyce, eu espero que eles tenham gostado da aula. E você gostou? Sim, eu espero que eles tenham gostado. Eles podem avaliar a nossa aula? Podem e devem avaliar. A aula é minha e sua, né? Não foi só minha. E eu agradeço, nós não somos do mesmo segmento, né? Então eu trabalho aqui com o ensino médio, a professora Joyce, ela é dos anos iniciais, mas não existe essa separação na escola, né? Conhecimento, sim, a gente tem que multiplicar e compartilhar. Né? Compartilhar. E se isso já foi um dia uma profissão da professora, é experiência, né? Ela hoje seguiu outros caminhos, porque olha, gente, a profissão de professor não adianta, ela bate forte, né? Sim, não, e a minha formação é como pedagoga, né? E pedagoga é um leque muito grande de opções, então tem pessoas que trabalham mesmo com sim, essas oficinas. Então eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu sou fã da professora Joyce, então muito obrigada. Obrigada pelo convite. Deixou minha aula muito rica, porque a gente pôde falar, né? E eles verem um pouquinho aí mais sobre um outro campo de oficinas, né? E eu espero que eles tenham gostado. Próximas aulas de desenvolvimento, então é hora de vocês mergulharem nas oficinas. Não esqueçam de me procurar, de falarem comigo, de me mandar também o material de vocês. Eu fico muito feliz de saber como vocês estão trabalhando, né? Então, quem quiser entrar em contato, me procura o Centro de Mídias, pra gente trocar aí material. Eu espero que vocês tenham gostado. Joyce, mais uma vez, muito obrigada. A gente termina sempre a aula assim, convidando eles
Utilizar que, Joyce? Ah, se ligarem na mídia. É isso, não dá pra ficar sem se liga na mídia. Linguagem de suas tecnologias. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.